Olá, meu nome é Beatriz Acâmpora, eu sou psicóloga e hoje aqui na ISEC TV Web nós vamos falar um pouco sobre a nossa autoestima e saúde. A autoestima é um dos componentes do autoconceito, ou seja, o autoconceito se divide em duas partes. A nossa autoimagem, que é a maneira como nós nos descrevemos, e a nossa autoestima, que é o modo como nós nos avaliamos. O modo como a gente se avalia pode prejudicar muito a nossa saúde, como também pode beneficiar muito. Pessoas que se avaliam positivamente, ou seja, se gostam, fazem as coisas que elas gostam, tendem a ter mais saúde, a ser mais felizes e, em função disso, também tem melhores relacionamentos. O contrário também é verdadeiro. Quando uma pessoa tem uma autoimagem, um autoconceito negativo, ela tende também a ter uma série de dificuldades, tanto de relacionamento quanto no trabalho, também em relação à sua saúde. Então, o autoconceito ele é muito importante. Como é formado o autoconceito? Como é formada a nossa autoimagem, a nossa autoestima? Quando a gente nasce, a gente começa a ter um relacionamento com as pessoas. O nosso primeiro relacionamento é com a nossa mãe. Então, o modo como se dá esse primeiro relacionamento vai construindo a sua autoestima. Se você vive numa família em que houve muitos reforçadores, que seriam aqueles reforçadores que a gente chama de que gerou algo negativo em você, então o que vai acontecer? Você vai crescer acreditando que você não é capaz de fazer alguma coisa, que para conseguir algo você tem que se sacrificar muito. Diante de uma dificuldade, qualquer coisa parece muito difícil ou impossível de ser realizada. Quando você cresce numa família, num ambiente em que há reforçadores, em que você consegue se gostar, ser feliz, fazer coisas que você gosta, se valorizar, ou seja, a sua família te valoriza e com isso você também passa a construir uma autoimagem e uma autoestima construída também positivamente, você tem muito mais possibilidades de ter uma relação de sucesso na sua vida em vários âmbitos. Não somente na vida profissional, nem somente nas suas relações, mas em tudo, principalmente com a sua saúde. Em função do autoconceito, nós criamos um modo de relacionamento com a gente. Por exemplo, diante de uma dificuldade, qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Pode ser, por exemplo, eu vou conseguir. É difícil, mas eu posso superar. Ou vai ser muito difícil. Eu não vou conseguir. Então, esse primeiro pensamento, ele diz exatamente como você se relaciona com você. Para mudar um pouco a nossa autoestima, o importante é que a gente comece a fazer coisas que a gente gosta, a olhar um pouco para si mesmo. Num mundo tão conturbado, com tantas informações, parece um pouco difícil você parar e olhar um pouco para si mesmo. Inclusive porque os nossos sentidos, tato, visão, paladar, audição, olfato, acabam se tornando sempre um referencial externo. Ou seja, aquilo que você recebe do mundo, você interpreta conforme como você se sente. E aí você vai lembrando das coisas que você já vivenciou e vai associando aquelas coisas que você já vivenciou. Então, a nossa memória também é muito importante no nosso autoconceito. Ou seja, se hoje você vivencia uma situação que te lembra o quanto você foi criticado ou o quanto você passou situações difíceis na sua vida, isso também gera uma emoção em você. E lembrando que toda emoção libera na gente neurotransmissores, hormônios na nossa corrente sanguínea, e os nossos pensamentos também influenciam na nossa química corporal. Então, é muito importante que a nossa química esteja em harmonia. Para isso, você tem que estar bem com você. Então, a autoestima está relacionada com a saúde diretamente. O que é importante a gente lembrar disso? Que quando você tem uma química alterada, o seu coração acelera, a sua pressão arterial modifica. Quando você tem uma alteração química, como, por exemplo, quando você fica com raiva, o seu estômago pode doer, você pode perder a fome, pode comer demais. Por isso que a ansiedade, né, essa expectativa do novo, de insegurança, de estar sempre querendo algo, antecipando esse futuro, isso também causa uma série de sintomas. E o sintoma nada mais é do que o seu corpo gritando, tocando uma sirene de alarme, do que tudo que você já vivenciou na sua vida e que tem algo errado com você. Então, quando a gente começa a ficar muito doente, a gente tem que parar e se perguntar: quais são os comportamentos que eu estou tendo que estão beneficiando essa doença? Porque os nossos comportamentos, a maneira como a gente lida com a gente, estão diretamente relacionados com a nossa saúde. Então, em primeiro ponto, cada vez mais começar a pensar: o que me faz bem? Aquilo que faz bem para você é onde você tem que investir mais.
Quais são as pessoas que eu gosto de estar perto? E esteja perto dessas pessoas que você gosta de estar perto. Quais são as questões na minha vida que me incomodam mais? Aquilo que te incomoda mais é aquilo que precisa ser mais trabalhado. É onde você precisa parar e olhar. Esse trabalho que eu estou fazendo agora me agrada? Eu gosto de trabalhar nessa empresa? Eu gosto de me relacionar com essas pessoas? Se a resposta a essas perguntas for não, então é muito importante que você comece a reavaliar a forma que você está lidando com o seu trabalho. Ou seja, não é que você precisa arrumar outro emprego. Às vezes isso é até mesmo necessário. Mas, nesse momento, talvez não. Nesse momento, talvez seja importante você começar a olhar com outros olhos para o tipo de trabalho que você faz. Porque problemas nós vamos ter em qualquer lugar. O que diferencia uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem sucesso é simplesmente o modo como elas olham para os problemas. Quanto mais a gente enfatiza o problema e reclama, mais ele cresce. E a gente vai tendo também um monte de sentimentos e memórias em relação a esses problemas. E aí aquilo chega a uma proporção tão grande que você está totalmente inundado em relação àquele problema e uma emoção muito forte surge que pode ter consequências no seu corpo. O contrário também é verdadeiro. Quando você está bem, quando você está se relacionando bem com as pessoas, você também libera uma química, uma sensação de prazer, endorfina no seu corpo. E isso faz muito bem. Então, hoje em dia, esse tema da autoestima ele está muito relacionado a uma série de questões, porque uma das competências básicas que as empresas estão procurando hoje nas pessoas é um autoconceito positivo. Uma pessoa que tem um autoconceito positivo tende a se dedicar melhor ao seu trabalho, a procurar estar empregada e fazendo coisas que ela realmente goste, e isso é muito importante. Quando você faz o que você gosta, você tende a se dedicar mais, e você tende a sofrer menos, a ficar menos doente, a faltar menos o trabalho, e uma série de questões. Eu estou falando isso apenas em relação ao trabalho, mas se a gente pensar na nossa vida de uma maneira geral, uma pessoa que não se gosta, ela se critica o tempo todo. Muitas vezes eu já vi pessoas se xingando, falando, nossa, como você é burra, deixou isso cair no chão. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, se valorizar. Até porque, em qualquer tipo de relação, e o trabalho é apenas uma parte da sua vida, uma parte dessa relação, todo tipo de relação implica em que, se você se gosta, se você se ama, isso vai refletir para fora de você, porque você vai estar bem, vai emanar essa sensação de bem-estar, e as pessoas que rodeiam você vão querer ficar perto de você. O contrário também é verdadeiro. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa que só reclama, que tudo é ruim, que tudo é chato, né? Que uma pessoa que está sempre mal com ela mesma, acaba contagiando as outras pessoas. E as pessoas não querem isso. Eu não estou falando apenas para você pensar no seu relacionamento com as outras pessoas, mas valorizar o relacionamento que você tem com você. Número 1, você é a pessoa mais importante do mundo. Número 2, você é a pessoa mais importante do mundo. E número 3, você é a pessoa mais importante do mundo. Eu gosto de falar isso porque quando a gente valoriza que a gente é importante, a gente começa a entender, nossa, eu tenho dificuldades na vida. Isso é fácil, isso é difícil. Então o outro também tem dificuldade. Isso é fácil, isso é difícil. Se eu me respeito, eu passo a respeitar o outro também. Isso a gente chama um conceito em psicologia chamado alteridade. É quando você se reconhece enquanto um ser humano e você reconhece no outro também essa humanidade. Isso é muito importante. Então, esse olhar para dentro não é um ato egoísta, mas é um ato de você se melhorar, se reconstruir, valorizar você mesmo. E com isso, notadamente, você vai se voltar para fora de uma maneira muito melhor, todas as suas relações vão melhorar e você cada vez mais vai ser mais feliz. Então, a felicidade é construída. Tudo tem um preço. Ficar triste tem um preço e ficar feliz tem um preço. Então, ser feliz, que é muito além de você ficar alegre, ou você pode ser feliz e passar por um período de tristeza, mas ter consciência dos seus objetivos, dos seus valores. Comece a refletir agora, quais são os valores que eu quero para a minha vida? Quais são as pessoas que eu quero na minha vida? O que eu realmente quero na minha vida? Se eu tiver mais 10 anos de vida, mais 1 ano de vida, o que realmente vai importar para mim? E comece a valorizar isso, comece a encontrar meios para que você seja feliz hoje, para que a sua autoestima esteja positiva, para que você tenha uma saúde plena. Porque as pessoas felizes, elas ficam menos doentes. E a gente só pode ser feliz de verdade quando a gente se gosta, quando a gente se ama. E se tem algum problema, alguma distorção nessa relação de você com você mesmo, é difícil ficar sozinho para você,
você. Comece a se dar um tempo para você fazer o que você gosta. 5 minutos por dia. Você com você mesmo, para você ler um livro, para você dar uma caminhada, para você olhar para a natureza, para você ouvir uma música, qualquer coisa que te faça bem. E aí, com o tempo, você todo dia, né, tomando uma dose de autoestima, de cuidar de você mesmo, porque nós é que temos que cuidar da gente, verdadeiramente. O que vai acontecer? Você vai criar um hábito de cuidar de você. Quanto mais você cuida de você, mais você começa a ficar bem. E aí, ficando bem, você também vai devolver isso para as outras pessoas que vão querer estar perto de você e todos os seus relacionamentos vão melhorar e a sua saúde também vai melhorar muito. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, visite o nosso site www.isec.psc.br. Obrigada pela sua atenção.